Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Quincas Borba. Olá a todos os amantes da literatura, meu nome é Rafael, sou editor do Clube de Literatura Clássica e hoje falaremos sobre o clássico do mês, Quincas Borba, de Machado de Assis. Não é a primeira vez que publicamos Machado de Assis no clube. Nós já fizemos uma edição de Dom Casmurro, que foi acompanhada de uma seleta de contos com a temática do adultério, e também já publicamos Memórias Póstumas de Brás Cubas. E todas essas edições foram amplamente anotadas e elas têm o diferencial de permitir explorar essas duas obras de Machado de Assis de forma mais íntima, já que as notas te possibilitam entender o vocabulário do autor e as infinitas referências eruditas que encontramos a cada passo dos livros. Com Quincas Borba, nós estamos dando continuidade à publicação das obras de Machado aqui no clube. Mas como que Quincas Borba se posiciona em relação aos outros romances de Machado de Assis? Esse vai ser o ponto principal deste vídeo. Primeiramente, nós temos que nos lembrar de como os críticos classificam a obra machadiana. Vocês com certeza já devem ter ouvido falar das duas fases da obra de Machado de Assis, a fase romântica e a fase realista. Na fase romântica, e nossa fala vai se restringir apenas à prosa de Machado, deixando de lado o que é poesia, Machado de Assis escreveu 4 romances, que foram Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia. Ele também publicou 2 coletâneas de contos, que foram Contos Fluminenses e Histórias da Meia-Noite. Nesses romances, nós encontramos um autor que realmente se adequa em grande medida às convenções românticas. E é importante frisar esse em grande medida. Nos 4 romances, lemos histórias de amor nos quais a heroína, quando não é o centro do enredo, é certamente o seu eixo. Em Ressurreição, lemos a história de Félix, que se apaixona perdidamente por Lívia, mas cujo ciúme possessivo e doentio leva a uma relação perturbada. É interessante que logo em seu primeiro romance, Machado de Assis já tratava de um tema que seria caro por toda a carreira dele, que é o adultério. Mas embora a Ressurreição seja notável enquanto romance de caracteres, a sua escrita ainda é bastante convencional. Em A Mão e a Luva, encontramos uma história em que uma heroína é disputada por 2 homens de personalidades totalmente diferentes. Já Helena trata de um possível incesto, sendo daquelas histórias de amor impossível. Em Yaya Garcia, por sua vez, lemos a história de um verdadeiro quadrado amoroso, mas que também é muito interessante, muito bem construído. Nesses romances, Machado de Assis já demonstra grande talento, compondo bem suas tramas e suas personagens e se servindo de várias referências históricas e sociais. Mas o autor não seria lembrado como o maior escritor do Brasil se sua carreira tivesse parado por aí. Por outro lado, seus contos já caminhavam noutra direção. Apesar de certas histórias românticas convencionais, em seus contos, desde o início, Machado de Assis já demonstra seu pendor à sátira, como vemos em histórias como O Segredo de Augusta e O Relógio de Ouro. E aqui que está o pulo do gato. Com Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis muda radicalmente o seu estilo e o direcionamento que dá à sua obra, desenvolvendo essa postura até o fim da vida. Os críticos costumam chamar esta nova fase de sua carreira de fase realista. Quincas Borba, inclusive, é chamado de o segundo romance da trilogia realista, composta de Memórias Póstumas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Mas será que realmente podemos chamar a segunda fase de Machado de Assis de fase realista? O realismo na arte tinha a pretensão de retratar a realidade da forma mais objetiva possível. O contraponto ao romantismo se dá justamente pelo fato de o romantismo dourar demais a realidade, criando personagens idealizadas e histórias exageradamente sentimentais. Podemos fazer um contraponto nas artes visuais, se nós nos lembrarmos das paisagens extraordinárias de Caspar David Friedrich, como na pintura O Andarilho sobre o Mar de Névoa, ou na montagem épica de Delacroix em A Liberdade Guiando o Povo, e contrastar isso com a pintura de Gustave Courbet, como Bonjour, Monsieur Courbet, e no famoso quadro As Catadoras, de Jean-François Millet. Enquanto nos primeiros exemplos vemos imagens arrebatadoras, nos 2 últimos vemos cenas modestas e realmente realistas. Na literatura, o realismo se delongará na descrição das mazelas que afligem a sociedade e na pintura de caracteres, em cenários mais modestos e próximos do homem comum. O foco nas mazelas dará origem mais tarde à corrente naturalista, cujos romances serão propostos como teses para explicar o funcionamento da sociedade. O próprio Machado de Assis fala dessa dicotomia em Memórias Póstumas de Brás Cubas, no capítulo 14 do livro. Eu vou ler para vocês. Aqui ainda nós estamos no início do livro e no início de seu romance com a espanhola Marcela. É o capítulo que se chama O Primeiro Beijo. O primeiro parágrafo do capítulo diz assim: Tinha 17 anos. Ungia-me um buçozinho que eu forcejava por trazer a bigode. Os olhos vivos e resolutos eram a minha feição verdadeiramente máscula. Como ostentasse certa arrogância, não se distinguia bem se era uma criança com fumos de homem, se um homem com ares de menino. Ao cabo era um lindo garçom, lindo e audaz, que entrava na vida de botas e esporas, chicote na mão e sangue nas veias, cavalgando um corcel nervoso, rijo, veloz,
como corcel das antigas baladas que o romantismo foi buscar ao castelo medieval para dar com ele nas ruas do nosso século. O pior é que o estafaram a tal ponto que foi preciso deitá-lo à margem, onde o realismo veio achar, comido de lazeira e vermes, e por compaixão o transportou para os seus livros. O curioso nessa passagem é que parece que Machado de Assis não coloca seu romance como expressão do realismo, como romance realista, mas como se fosse algo totalmente à parte. Isso é muito interessante. O primeiro grande marco do realismo na literatura é Madame Bovary, de Gustave Flaubert. E esse romance foi publicado em 1857. Memórias Póstumas, por outro lado, foi publicado em 1881. Nós estamos falando de praticamente um quarto de século de diferença. E durante todo esse tempo não houve nenhuma grande expressão do realismo no Brasil. Machado de Assis seria, portanto, o grande candidato para tampar esse buraco na história da literatura brasileira. Mas essa é uma forma um tanto estrangeirizante de ver as coisas, como se a história da literatura brasileira estivesse seguindo à risca as tendências da literatura europeia. Embora seja verdade que nossos autores estivessem ávidos de imitar os europeus e o fizessem com bastante atraso, apesar disso, também é verdade que nossos maiores escritores ultrapassavam essas limitações. E Machado de Assis, sendo o maior escritor brasileiro do século XIX e talvez de todos os tempos, certamente estava acima dessas limitações. Eu gostaria de propor o seguinte questionamento para você. O realismo se dá ao trabalho de retratar a realidade da forma como ela é, não é mesmo? Você considera realista uma história contada por um defunto? Uma história em que esse defunto zomba de praticamente todo mundo com quem conviveu, julga sem pestanejar, conta todo tipo de fofoca, afaga o próprio ego e se acha o maior gênio da história por ter tido a ideia de criar um remédio para curar a melancolia humana? Isso é realmente realismo? É um tipo de história que poderíamos realmente comparar com, por exemplo, Madame Bovary? Outro exemplo, você considera realista uma história contada por um cara perturbado, que mandou construir uma casa igualzinha à casa em que morou na infância, que fica remoendo sua história de amor mal resolvida da juventude, e que se acha o maior injustiçado do mundo por tudo que sofreu? Você acha realista uma história em que nem dá pra saber se o cara tá falando a verdade ou não? Eu diria que não. Histórias como essa certamente entram na genealogia das histórias fantásticas e da sátira menipéia, cultivadas desde a antiguidade, tendo como seu grande representante Luciano de Samosata, uma das maiores influências de Machado de Assis, que ele menciona várias vezes em vários livros. Essa tradição perdurou por toda a história literária da Europa, e nos tempos modernos a encontramos representada pelos grandes nomes de Rabelais e Cervantes. No século XVIII, encontramos também a obra de Laurence Sterne, influência fundamental em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Essas obras primam pela caricatura, pelo riso, pelo fantástico e jamais pelo realismo. Considerando tudo isso, eu diria que Machado foi mais realista em sua fase romântica, através da análise psicológica e dos dilemas de suas personagens, do que em sua fase dita realista, de narradores não confiáveis e caricaturas divertidíssimas.